E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise dos 3 primeiros episódios de Doom Patrol, terceira temporada. Patrulha do Destino está de volta, cara. Pra nossa alegria, a série aí mais maluca, mais crazy, mais... Nossa senhora, what the fuck, o que tá acontecendo? Voltou, tá ligado? E aí a gente teve logo 3 episódios lançados aí no HBO Max e eu separei algumas coisas pra falar sobre eles. Já saiu o 4º episódio nessa altura e eu vou fazer análise também, mas vamos falar dos 3 primeiros aqui, que a gente tem, cara, a apresentação de vários personagens novos e também temos a conclusão da segunda temporada. Pra quem não se lembra muito bem, a segunda temporada ficou sem o último episódio, principalmente por conta da pandemia, saca? E aí a gente vê o final lá, que o Candlemaker tava destruindo tudo, meio que deixou todo mundo em cera, a Patrulha do Destino perdeu, e a gente ficou sem o último episódio. E aí a gente tem o último episódio aqui, onde acontece de tudo. Nossa senhora, como tem coisa acontecendo, tá ligado? A gente vê, principalmente aqui, a resolução dos fatos, e é tudo muito corrido, tá? Então o primeiro episódio aqui é meio estranho, pra ser sincero, mas é um bom episódio, mas ele é destoante do ritmo mais lento, mais devagar de Patrulha do Destino. Ele é extremamente acelerado, conta tudo, parece que condensaram 1, 2, 3 episódios num só, pra contar, encerrar aquela história que eles contaram na segunda temporada e começar aqui um novo arco a partir do finalzinho do segundo episódio, principalmente. Até porque tem uns erros de continuidade quando você começa a ver o final do primeiro episódio e o segundo episódio aqui. Mas antes da gente continuar, eu vou entrar mais em detalhes, tá ligado? Se inscreva nesse canal, dê seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma e realmente ajuda a gente, beleza? Então baixa um pouquinho e se inscreva aqui no Doug Channel, isso é realmente importante, galera. Dê uma olhadinha aí também no site Padrim, você pode ajudar esse canal a partir de uma quantia financeira por mês de R$ 1 ali até outras quantias, e aí você vai ter recompensa dependendo da quantia que você apoiar o canal, beleza? Então baixa um pouquinho aqui, seja um padrinho ou padrinha desse canal maravilhoso. Vamos lá, voltar para Doom Patrol, que pega o Candlemaker aqui e resolve muito rapidamente numa conversa, basicamente, da Dory com o Candlemaker, assim. Você vê o Candlemaker, rapaz, no talo dos efeitos especiais aqui, muito maneiro, diga-se de passagem, sabe? Porque você percebe como o Candlemaker podia ser um vilão muito melhor aproveitado se tivesse tido o encerramento adequado para Doom Patrol, né? Então, mas ele foi aqui rapidamente resolvido para poder encerrar todos os arcos dos personagens, sabe? Mas os efeitos especiais eu tenho que dizer que estavam muito bonitos. Em alguns momentos, nessa terceira temporada, parece que Doom Patrol pega uns efeitos especiais assim e deixam feios meio que de propósito, pra ser meio tosco mesmo, porque a série é meio tosca em algum sentido e é pra não se levar a sério em alguns outros, né? Apesar de ser a série que mais fala sobre assuntos sérios da DC que eu já vi, assim, é um negócio bem legal, mas tem esse ar meio cômico, esquisito e bizarro, tá ligado? Eu acho que é pra ser assim, mas aqui no primeiro episódio, que é o final da segunda temporada, enfim, é uma loucura. Mas esse episódio, os efeitos especiais estão muito bonitos. A gente vê o Candlemaker de uma maneira muito sensacional, assim, de verdade. Mas tudo é resolvido nos primeiros 10 minutos de episódio, sabe? Tudo que a gente viu na segunda temporada é resolvido aqui muito rapidamente, porque eles precisam encerrar alguns outros ciclos, né? Por exemplo, o luto que seria desenvolvido aí com a morte do Niles, né? Porque quando a Dorothy volta, ela faz um pacto ali primeiro com o Candlemaker, né? Ela fala assim, mano, eu vou parar de lutar contigo, eu vou ficar aqui, nem que seja pra sempre. E aí é resolvido tão rapidamente, porque seria um negócio legal da Dorothy sumir e voltar no futuro, assim, com as coisas resolvidas, sabe? Porque até ela some no terceiro episódio, já vou falar mais disso, ela vai embora, né? Mas, cara, aqui eles resolvem bem rapidamente, falam assim, Candlemaker, vamos trocar uma ideia, vamos fazer um acordo aqui, porque eu não quero lutar com você. Na hora que ela puxa ali, ela emana um arco e atira uma flecha no Candlemaker que tá indo com tudo pra cima dela, dentro da cabeça da Dorothy, né? Que é uma loucura absurda e sensacional. Ela para a flecha que ela mesma atirou, ela leva ele pra um outro lugar extremamente bonito. Eu falo que os efeitos especiais estão bonitos porque realmente estão nesse momento. E na hora, assim, ela fala, mano, a gente tem que conversar.
Aí ele fala, não, quer conversar, caramba, a gente tem que lutar. Eu falo, não, cara, relaxa, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. E aí ela fala assim, nem que eu fique aqui pra sempre contigo, a gente precisa se resolver, você faz parte de mim e a gente precisa se resolver. É como se a Dorothy estivesse lidando com os pesares do mundo, os pesares da humanidade, né, porque é isso que o Candlemaker representa, e ela também. Sabe, lidando com a própria cabeça, isso é muito bom. E a gente vê que a Doom Patrol tá lidando com a morte do Niles, cada um de um jeito, sabe, cada um de uma maneira diferente, falando que ele é um babaca, pela parte do Robot Man, e aí o nosso querido Cyborg tá tentando ajudar. Ele é o que menos foi afetado pelo Niles, né, então eu entendo ele ser o mais distante em alguns momentos, mas, por exemplo, a Rita tá sofrendo, mas finge que não tá sofrendo, ela tá tentando fazer a peça idiota dela lá, que fica, na verdade, ridicularizando ela e não vai pra frente, e ao mesmo tempo ela não sabe por que tá fazendo isso, sabe, pra tentar ser uma atriz de novo, pra tentar ter alguma relevância na humanidade. Eu acho que é meio que isso, pra ela se sentir bem nesse sentido. E a Jane tá lá, presa no underground, tentando resolver as suas coisas, porque, pra quem não lembra, o pai dela se manifestou na Miranda lá, e todas as outras meninas estavam presas embaixo do poço, e quando a Jane sai do poço, vai resolver tudo ali, tá tudo ferrado no underground, e ela tenta resolver, mas ela é meio fraca, digamos assim, ou pelo menos ela se acha fraca, mas tudo é resolvido de maneira bem rápida também, mas é bonita a parte da Jane aqui, porque ela realmente confronta o pai dela finalmente, né, com a ajuda de todas as outras personalidades e entendendo um pouco da importância dela dentro do underground. Ela volta à luz ali de uma maneira bem bacana, bem poética, pra ser sincero, porque por mais que seja uma bizarrice dela pegando um avião, enfrentando um cara gigante feito de pecinha de quebra-cabeça, é bonito, no fim das contas, é bem legal, de verdade, saca? Porque é poético e ao mesmo tempo é dela realmente lidando com isso e precisando juntar todos os pedaços dentro dela pra lidar com isso. Isso é bem metafórico e isso é bem bonito, mas corrido, tá? Não vou, volto a dizer. O Larry e o Espírito Negativo voam pro espaço, isso é bem legal, né? Porque ele fica com isso na cabeça, que o espaço pode resolver as coisas internas dentro do Larry, ele precisa conhecer, ele quer conhecer o espaço, porque o Espírito Negativo fala pra ele conhecer. Quando a gente vai pro segundo episódio, a gente vê que o Larry acaba voltando rapidamente, porque ele encontra a casa do Espírito Negativo, ele meio que entra com o Espírito Negativo lá, eles se encontram, o Larry vê ele com a cara toda ferrada e com a cara, digamos, antes do acidente, e aí ele acaba voltando pra Terra enquanto o Espírito Negativo fica lá de uma maneira bem bizarra, bem tipo, nossa, daqui você conseguiu teletransportar o cara pra casa, enquanto você fica aí no seu lugar. É como se o Espírito Negativo falasse assim, Larry, ó, me leva lá, porque eu preciso voltar pra casa, cara. É isso, eu quero ir pra minha casa, e você fica com a sua. É isso, e tá tudo bem, mas não há uma despedida, não há nada, e o Larry fica completamente chateado, tadinho. A Dorothy passa aqui o luto, né, e ao mesmo tempo esperando a Jane acordar pra enterrar o seu pai. Quando ela enterra ele, a gente vê coisas ainda interessantes pra acontecer com o nosso querido Niles, né, ou pelo menos a cabeça dele. Porque o Willoughby Kipling, o Constantine do Paraguai aí, tá ligado? Vai lá e corta a cabeça do Niles pra poder usar, pra reviver o Niles de algum jeito, pra usar o Niles de alguma maneira, coisa meio bizarra, né, porque a gente meio que tem o fantasma do Niles se despedindo aqui, tentando se acertar com o nosso querido Robot Man, falando, mano, eu fiz besteira, mas eu mandei a fita lá pra sua filha, pra vocês se reconciliarem, pra vocês trocarem ideia, vai lá conversar com ela, basicamente. E o Robot Man detesta o Niles, mas ao mesmo tempo essa parte aí foi bonitinha entre os dois, saca? E aí você acha que o espírito do Niles vai descansar, assim, em algum momento. Mas não, quando o Kipling corta a cabeça dele, parece que ele vai usar ele pra alguma coisa, de alguma maneira, ou revivê-lo de alguma maneira bem bizarra. No segundo episódio a gente vê a Irmandade do Mal, né, a Brotherhood of Evil, que, cara, apresenta o cérebro aqui e também o Monsieur Malwa, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é uma criação do próprio cérebro, inclusive, né, e é bem legal porque
é um grupo de super vilões da DC que tem muito histórico com os Titãs e com a Doom Patrol, então isso vai ser maneiro, porque essa conexão entre Titãs e Doom Patrol é legal, porque a Doom Patrol foi apresentado lá no quarto episódio de Titãs, se não me engano, da primeira temporada, e o Mutano tava lá, tá ligado? No Doom Patrol, veio pra série do Titãs, então eles têm uma história aí de conexão muito forte, principalmente porque tem, inclusive, a Irmandade do Mal como um dos grupos de vilões aí, de super vilões, que luta contra os Titãs e a Doom Patrol. E só pra fazer um adendo aqui, a DC gosta de vilões gorilas, né? O Mucima lá que foi apresentado aí junto com o Cérebro, mas tem também o Gorilla Grunt, que todo mundo conhece, e tem o Ultra Humanoid, e tem alguns outros macacos, tipo, não sei, os gorilas na DC, assim, é algo meio bizarro. Mas é interessante ao mesmo tempo, né? Porque são personagens marcantes. Nesse episódio a gente conhece o Gargas, que é um conquistador de planetas, comedor de mundos, como ele é apresentado aqui, mas é extremamente do jeito de Doom Patrol, bizarro, maluco, e ele é incumbido pela Irmandade do Mal a cuidar da Rita Farr, né, da Mulher Elástica, falando que ela vai dar trabalho e tal, e ele vai pra um resort pra esperar, emboscar ela lá e não sei o que, e ele passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 70 anos ali na mesma localização esperando a Rita Farr chegar lá pra cumprir a sua missão. E a Doom Patrol, que tá totalmente quebrada com a morte do Niles, a Rita Farr não tá legal, né, e ela precisa de férias, e aí acaba todo mundo aqui saindo de férias pro mesmo lugar que o cara tava lá esperando, sabe? Então a gente vê a Doom Patrol lidando com as suas coisas, com a morte do Niles, lidando também com as suas próprias coisas, né? Que eles estão fugindo das responsabilidades, como o Robot Man, fugindo da possível doença mental que ele tenha, porque ele tá com Parkinson, parece, porque o cérebro dele pode estar doente e o Robot Man é só cérebro, então isso é bem preocupante, pra ser bem sincero, se ele tiver uma doença mental. A gente tem a Jane também lidando com o luto dela, ou tentando lidar com o luto dela, ou tentando ficar de boa, tentando viver normalmente, assim, porque a Jane não consegue relaxar, não consegue ter os seus momentos de paz, tranquilidade e esse tipo de coisa. E a Rita tá uma meleca, a Rita virou uma geleia, porque ela se desconstrói quando ela não tá bem emocionalmente, né? E o Cyborg foi desligado, porque ele tentou ajudar a namoradinha dele e a Star Labs ficou com raiva e ele tá desconectado. Ele precisa entender um pouco mais quem o Cyborg é. Novamente, o Cyborg é um dos personagens menos aproveitados, assim, porque ele tem o seu próprio parada, assim, ele tem o seu próprio jeito, ele é conectado com o Doom Patrol, mas ao mesmo tempo parece que toda hora ele não é conectado com a Doom Patrol também, sabe? É meio estranho, mas faz parte do jeito que a série lida com o personagem aqui. E eles passam o episódio inteiro ali, trocando ideia, se confrontando, se xingando, porque é isso que família faz, né? Mas no fim das contas eles são a família. Quando eles encontram harmonia no fim do episódio, depois de tentarem lidar com as suas coisas, cada um de um jeito, depois de se xingarem, esse tipo de coisa, o ajudante do Gargoyles, né? Eu acho que esse é o nome do super vilão aqui, que não faz nada, porque ele fica bonzinho, cara. Ele fala, mano, o tempo me mudou, cara. Essas pessoas aí estão quebradas, a gente não deve nada pra ninguém, a gente não precisa fazer isso. Vamos só embora, porque na hora que ele reconhece a Rita Farr, que ele reconhece que o Niles morreu, né? Ele ouve tudo isso, ele fala, ah, vambora, cara, vamos sair daqui. E o ajudante dele fica puto, fala, não, vamos cumprir a missão, mano. Um negocinho ali começa a tocar, ele vai lá e mata o próprio chefe dele e a Doom Patrol. E o final do segundo episódio, a Doom Patrol inteira morre. Tirando o Larry, que tá lá na casa sozinho, porque ele voltou e não tem o que fazer, tá triste lá, sem falar com ninguém, tá ligado? E aí no terceiro episódio a gente é apresentado aos garotos detetives mortos, que é o Charles Holland e o Edwin Penn. E uma médium, né, que foi salva por eles em algum momento aí da história, a Crystal Palace, né, e esses 3 rapazes aí, na verdade esses 2 rapazes e essa garota, formam os Garotos Detetives Mortos, que é bem bizarro e que é um derivado de Sandman. Sim, não é à toa que na hora que eles falam da morte, o garoto fala lá que a morte é mó gata e tal, mas a gente não tem que se preocupar com ela não, a gente tem que se preocupar com a galera que trabalha pra ela, porque eles são fantasmas e estão fugindo da morte real, de cumprir o seu papel
na morte, sei lá qual que é o papel deles, né? E é bem legal porque é uma apresentação desses personagens, assim como foi uma apresentação, né, de Doom Patrol lá em Titans. Então provavelmente a gente vai ver uma série sobre isso. Tem cara total aqui de um spin-off de Doom Patrol, introduzindo personagens de Sandman, e isso é muito maravilhoso, porque lembrando, Doom Patrol inteira morreu, né, então eles precisam de ajuda para sair do submundo, porque eles estão entre mundos, e aí a conversa aí, há uma conversa interessante entre Titãs e Doom Patrol, porque as duas séries veem a passagem pro além como uma floresta, algo meio sombrio, assim, então é legal, cara, é legal. Doom Patrol sabe lidar com essas coisas, assim como Titãs soube lidar num episódio que apresentou esse conceito também. E nesse episódio, os Dead Boy Detectives e a Doom Patrol trabalham juntos aí pra trazer a Doom Patrol de volta desse túnel das almas, basicamente, onde eles estão presos, né? E a gente vê a Rua Dani aqui, mais uma vez com uma ambulância. Ela já tinha ajudado a Dorothy a levar o pai dela lá pra ser enterrado, e aí ajuda a trazer os detetives mortos aí, pra poder ajudar a Doom Patrol, né? E o Larry que acaba indo junto com eles pra esse túnel das almas, pra esse submundo aí. E é legal porque a gente vê o paraíso, ou o pré-paraíso de todos esses personagens se preparando pra irem pro paraíso, né? Então o Robotman, a gente vê o pai dele e a loucura que é a relação entre os dois. A gente vê a Kay e a Jane aqui, a Crazy Jane, falando com a abuela e descobrindo que o nome da abuela, a avó delas, é na real Jane, né? Então ela fez a Jane pra cuidar da neta dentro da cabeça dela. É algo bizarro e lindo ao mesmo tempo. E a gente vê o Cyborg e a mãe dele conversando também sobre isso, sabe? Sobre o After Vida e como foi as coisas e o acidente pro Cyborg não se culpar e tal. E vendo que o Cyborg é a arma por parte de pai e um coração de pão doce por parte de mãe. E meio que a personalidade dele é isso, né? E no final do episódio eles conseguem voltar pra vida, né? Digamos assim. E a Dorothy vai embora com os detetives, cara. A Dorothy fala assim: ah, galera, eu vou curtir a vida aí um pouquinho, ver se eu consigo entrar em contato com meu pai, fazer uns rolês espirituais muito loucos e possivelmente aparecendo na série deles, né? Falando num possível futuro, num crossover entre essas séries seria algo maravilhoso, porque é uma série derivada da série derivada. Olha só que maneiro. E tudo isso ainda apresentando outra personagem que é a Madame Rouge, cara, ou Rogue, né? Não sei como se pronuncia o nome dela, que nos quadrinhos, até onde eu sei, faz parte da Irmandade do Mal. E é meio bizarro, assim, porque se você presta atenção no trailer, ela tá indo lá pra falar sobre os caras. Então, assim, eu já li alguns quadrinhos da Patrulha do Destino, eu sei que essa personagem é meio dúbia, tem um relacionamento com Niles, inclusive, então vai ser uma loucura, porque ela aparece no primeiro episódio, inclusive mata a menininha lá do teatro, sem querer, assim, tipo, e ela é bem escrota, bem nem aí, what the fuck, tá ligado? E ela também tem os poderes elásticos, assim como a Elastic Woman aqui, que não tem ainda essa habilidade toda. Então a gente vai ver a interação entre eles. Cara, são episódios incríveis, esse vídeo ficou longo demais, mas eu adorei a volta de Doom Patrol, por mais que tenha corrido no primeiro episódio pra finalizar os acontecimentos da segunda temporada, ela conseguiu fazer isso bem, assim, respeitosamente, pelo menos, sabe? E começar muito bem aqui a sua terceira temporada. Eu adorei, Doom Patrol é incrível. Me diz aí o que vocês acharam da minha análise, o que vocês acharam da série até aqui, e fala pra mim se eu devo trazer os próximos episódios aqui pra vocês ou não. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui. Se inscreva, deixa o like, se puder, seja um padrinho do canal, beleza? Beijo na bunda, galera. Dá pra lá, compartilha, vocês são incríveis e tchau, tchau.